É com muito orgulho que a Sênior, detentora do maior e mais completo ERP do Brasil, está aqui mais uma vez como parceira estratégica do setor da construção. Presente em todo o território brasileiro e na América Latina, 54 das 100 maiores construtoras do Brasil utilizam tecnologia Sênior. Sinônimo de inovação, eficiência e sucesso, a Sênior transforma desde a elaboração e viabilidade do projeto até o pós-venda. É uma satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriel Queiroz, sou membro da CEBIC Jovem e você que veio até aqui é o nosso convidado especial, nosso convidado de honra para acompanhar vários temas sobre tecnologia. Nós vamos iniciar logo mais aqui um tema sensacional, mas eu gostaria de convidar você também para ficar com a gente ao longo da tarde. E eu gostaria de lembrar também que ali atrás, se você olhar agora, você vai ver um totem muito bacana, onde você pode garantir uma foto ao lado do nosso embaixador, que é o Guga. Sai na hora, é rápido, é prático, você já leva uma lembrança do 100º encontro da construção civil, o ENIC 100. Tá bom? Para iniciarmos agora o tema dessa tarde, eu gostaria de convidar aqui para falar de um tema importantíssimo, essencial para os momentos em que nós vivemos hoje, que é a digitalização e inovação aberta. Como a colaboração está transformando a construção. Para compor esse time de peso que vai falar agora, eu gostaria de chamar aqui o Felipe Toledo, e por favor, batam muitas palmas, recebam com muito carinho aqui, tá bom? O Felipe é founder da Inbuilt e logo mais vai estar falando aqui com a gente. Quero também chamar aqui o Eric Santos, que é gerente de engenharia sênior, por favor, uma salva de palmas para ele. E para complementar e reger essa conversa aqui, eu gostaria de chamar dois colegas e amigos da CEBIC Jovem também, o Tiago e a Dara, para fazer aqui essa intermediação e essa conversa com bacana, tá bom? Uma salva de palmas para eles também, por favor. Gente, é com vocês agora os próximos minutos, fiquem à vontade. Nós temos aqui uma palestra, uma plateia ansiosa por receber aí as instruções de vocês, tá bom? Oi, pronto, boa tarde pessoal, muito prazer, meu nome é Tiago Lopes, eu faço parte hoje aqui da CEBIC Jovem e a CEBIC hoje ela teve o papel de montar esse painel de inovação. Para quem não conhece, a CEBIC Jovem ela é uma iniciativa, um projeto da CRS, que é a Comissão de Responsabilidade Social, e a gente tem como dois pontos principais promover tanto a questão do associativismo quanto a questão da inovação também dentro desse projeto. Então, pensando nisso, a gente montou hoje esse painel, e nesse painel trouxemos dois palestrantes aqui, eu queria agradecer a eles pelo aceito do convite, e pedir para a Dara agora explicar um pouquinho o que é que a gente pensou desse painel, tá certo? Boa tarde a todos, meu nome é Dara, eu sou de Vitória, no Espírito Santo, sou engenheira civil de formação e atuo na área de planejamento e controle de obras na Plamax Engenharia. O objetivo do painel de hoje é discutir como a inovação, como a colaboração, através da inovação aberta, ela vai acelerar essa digitalização e essa transformação no setor da construção, que é tão crucial quando a gente pensa no futuro. E aí eu queria que Felipe se apresentasse e contasse como que a InBuilding vem fazendo isso através da realidade aumentada. Oi, Dara, tudo bom? Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, muito bacana estar aqui, agradeço a introdução também do Tiago. Quando a Inbuilt, a gente tem um papel de trazer a realidade aumentada com propósito para as pessoas. Então, a gente não usar só no canteiro de obra, mas também levar isso para a mão do morador. Então, você está tirando o BIM do canteiro de obra e levando para a mão do morador de alguma maneira. E ele usa isso no dia a dia dele. Então, é bem bacana. A gente foca muito no Customer Experience. A tecnologia focada no Customer Experience para os moradores. O que eu trouxe aqui é um questionamento. Tá? Que o mercado imobiliário não entrega imóveis. O que eu quero dizer com isso? Da onde vem essa fala? Sou Felipe, sou arquiteto,
me formei lá no longínquo ano de 2006, trabalhei no mercado residencial, trabalhei com varejo, morei fora, fiz pós-graduação, mas logo lá em 2010, 2009, já entrei no mercado imobiliário. De lá para cá, foram muitos projetos, eu era coordenador de criação de produto e eu acabei querendo criar algumas coisas diferentes. O mercado tem lá suas caixinhas e eu acabei enveredando para a área de jogos. Eu fiquei 2 anos estudando game design e fui para a área de jogos e comecei a trabalhar com empresas fora do país, e foi quando eu entendi que o nível de tecnologia que tinha ali não era compatível com o que a gente tinha na construção. Então, eu trouxe essa tecnologia, a maneira de pensar, a pipeline de trabalho, e fiz a InBuild, que é esse sistema de realidade aumentada que foca muito no morador. Por que eu falo que o mercado imobiliário não entrega imóveis? Quando você pensa no imóvel, muitas vezes você tá lá, existe uma questão sensorial, uma questão emocional envolvendo esse imóvel. Então, às vezes, você sente um cheiro de um bolo de fubá, lembra da avó, você vê uma mesa, um cheiro de um cafezinho, você começa a lembrar da copa, da cozinha, da casa da sua mãe. Tudo isso estão atrelados a memórias. Um imóvel, a gente pode interpretar como um depósito de lembranças. A gente, no mercado, muito dentro da obra, a gente esquece esse fator. A gente esquece o fator cliente, o fator emocional do cliente. Se você tem um local e você tem lembranças, você acaba criando experiências. E experiências têm valor emocional para o cliente. 2 valores emocionais importantes que a construção civil precisa entregar, principalmente na etapa da incorporação, é a questão da segurança e assertividade. Tem outros tantos, tá? Mas a segurança e a assertividade são muito importantes nesse momento. Segurança e assertividade pode ter um valor emocional para o cliente. Isso é um fato. Quando o cliente entra dentro do processo, na empresa, então, você está fazendo uma promessa de que você vai entregar um apartamento, por exemplo. Ele entra dentro de uma cadeia, de um fluxo dentro da construtora e da incorporadora. Então, nós criamos regras e esquemas para proteger esse cliente e ele ter uma experiência satisfatória. Mas, algumas vezes, esses processos tentam ser tão herméticos e fechados que a experiência que você entrega não necessariamente é muito boa. Qual emoção você está entregando para o seu cliente? Qual a experiência que ele tem com o seu produto? Essa é a pergunta. Muitas vezes o sistema ele vem muito embaralhado com muitas normas, e é importante ter isso, tá? Norma é importante ter processo. Eu não sou contra normas, eu não sou contra processos. E eles servem para entregar o básico, para que a gente entregue o básico da maneira correta. Mas entregar o básico é o suficiente para o cliente? É suficiente para ele ter uma valorização da sua empresa da maneira adequada? Aqui a gente entra no conceito. Customer Experience. Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar desse termo, que é um conjunto de valores emocionais disponibilizados para o seu cliente durante o processo que ele tem com você, seja de compra, de venda. Isso pode acontecer de várias maneiras. No caso da construção civil e no caso do mercado imobiliário residencial, a gente está muito atrelado isso ao imóvel, à casa da pessoa. Esse cara, Steven Van Bellingham, eu treinei esse nome, mas ele é meio complicado. Ele acredita que as empresas devem jogar um jogo de longa data, que ele chama long-term play. Ele consegue... ele está desde 2010 trazendo as ideias de Customer Experience, e ele tem a melhor explicação de Customer Experience que eu vi, e eu vou compartilhar com vocês. A gente vai agora fazer uma viagenzinha lá para a África, para a savana. Ele fala do rinoceronte. O rinoceronte é um animal extremamente poderoso, extremamente temido na savana. Tem vídeos de 4, 5 leões tentando abater um rinoceronte e eles não conseguem. O rinoceronte está muito no topo da cadeia. E por ele ter passado por um processo de seleção natural muito prejudicado, por ele estar sempre no topo, ele tem uma visão muito ruim e um olfato muito ruim. Só que como ele não tem um predador natural, isso não foi grandes problemas para eles, até que chega o ser humano.
os caçadores se tornaram os predadores dos rinocerontes. E os rinocerontes têm esse déficit sensorial. Só que a natureza trouxe um amigo para o rinoceronte, o oxpecker, que basicamente não tem no Brasil, uma tradução literal seria esse pica-boi. Ele é um pássaro que fica nas costas de vários animais africanos e ele fica se alimentando dos parasitas das peles dos animais. Quando o oxpecker vê um ser humano, que o rinoceronte não está vendo, ele faz um som diferente. E o rinoceronte aprendeu a interpretar esse som. Quando ele ouve esse som, ele fala, caramba, seres humanos. E ele vai embora. Customer experience. Você estar por perto, sempre por perto, mas sem ser intrusivo. E na hora que o seu cliente precisa de você, você entrega o que ele quer da melhor maneira que você pode entregar. Felipe, mas na minha empresa nós temos vários processos, nós temos documentos que mostram tudo. Se o cliente quer procurar alguma coisa, ele só tem que entrar naquelas 300 páginas e procurar o que ele quer. Quando você faz isso, você está presente, mas você não está presente da maneira adequada. E você pode se tornar uma mosca que não agrega valor e que está sempre ali, mas está complicando toda a situação. Você mostra o valor da sua empresa para o seu cliente quando você mostra para o cliente o valor que ele tem para você. E onde a Inbuilt entra nisso, onde a tecnologia entra dentro de todo esse contexto. A gente está falando de realidade aumentada e a gente hoje está fazendo a atualização da inteligência artificial. Nós focamos muito nos problemas do pós-obra. No pós-obra, você tem reforma, manutenção, tem dúvida na hora de quebrar, de fazer alguma coisa. O cliente final, ele fica perdido nisso tudo. Ele precisa procurar informações. Ele tem vários manual do proprietário, ele tem uma série de manuais que ele precisa procurar. Mas muitas vezes é difícil para o cliente, porque ele tem muita informação. Então, nós criamos um aplicativo super prático, que a pessoa aponta o celular para a parede e ele consegue entender o que ele precisa fazer. Então, nós estamos... Tem um vídeo aqui. Não é, isso aqui é um vídeo. Deixa eu dar um play de novo. Vamos voltar. O vídeo tem que apertar ali, será? Não, aqui é um vídeo também. Mas tudo bem. Vamos lá. A pessoa vai apontar o celular para a parede e ele vai conseguir enxergar as instalações em realidade aumentada. Então, ele vai saber aonde ele pode furar, onde ele não pode furar, se ele precisa passar um fio, para onde esse conduíte está indo, e todo esse tipo de interface. De uma maneira simples, você pode ver colorido. Então, é para que uma advogada entenda, para que uma pessoa, um homem já de idade aposentado, que fica em casa, entenda. E nós atuamos em 3 pontos principais do mercado imobiliário: no marketing, em obra e na entrega. No marketing, você vai apontar o celular para o terreno e você vai conseguir enxergar a construção em escala real implantada naquele terreno. E você pode ver, tem reflexo, luz, sombra, não é aquela maquete dura, né, seca, sem vida ali que a gente às vezes tem. Então, a gente tem um artista digital que faz tudo isso, é um processo bem legal. Então, aqui é usado durante as vendas. Os corretores entregam isso para os moradores, para os leads, né, na verdade. E você também pode ver usando você pode ver uma miniatura dessa torre, a pessoa leva a torre para casa, então ela leva uma experiência para a casa dela. E nos decorados também é possível colocar a Inbuilt, porque o que acontece? Quando ele vai mostrar um apartamento decorado, a pessoa que vai comprar, ele vê diversos apartamentos. Então, de repente, a pessoa vai lá, e isso é incrível, como ele fala assim, qual que era aquele do raio-x da parede? Putz, qual que era aquele que o cara colocou e a gente viu dentro da parede? É uma experiência vinculada a um local. Na obra, o pessoal usa a Inbuilt depois do apartamento decorado para saber se a execução está seguindo o projeto. Então, é como se fosse um gabarito de conferência que o pessoal da obra consegue utilizar. E o morador, ele vai ter já uma versão as-builtada, né? Depois que passou o processo da obra, entendeu tudo que foi alterado, tudo isso é as-builtado e entregue na mão do morador. Então, ele consegue, com pouquíssimos passos, saber aonde ele vai, para onde ele vai.
Nosso sonho é ser o Oxpacker, e a gente está muito próximo disso, né? Então, quando o morador precisa daquela informação, em 30 segundos, ele abre o aplicativo, aponta para a parede e ele entende. Não só ele sabe, ele não acha a informação. Em 30 segundos, ele entende a informação. É bem diferente. O aplicativo funciona de um jeito muito simples. Primeiro, você baixa o aplicativo. Pela geolocalização, eu sei de qual empreendimento você está falando. O empreendimento aparece já na tela inicial, você só vai identificar a sua unidade. E a sua torre, se tiver. Ele já vai te colocar na lista de cômodos com a realidade aumentada. Você vai escanear esse cômodo e vai usar o ponto de início para começar a sua interação. Então, o primeiro acesso do morador são 6 passos. Os demais acessos são só 3 passos. Por quê? O aplicativo já entende que ali é a casa dele e já vai colocar ele na lista de cômodos. Então, aqui, mais ou menos em 30 segundos, ele já está vendo essa interação. Hoje a gente está com mais de 35 mil unidades com o sistema, são mais de 30 incorporadoras, a gente está em vários estados do país, e é muito legal que a gente tenha entre 15 e 20 mil acessos todo mês. Então é muito legal ver as famílias utilizando esse sistema. É legal saber que você está facilitando a vida das pessoas, né? E sendo o Oxpacker. Aqui são alguns dos nossos clientes. A gente atua muito forte no mercado imobiliário, mas atuamos também... A gente teve o primeiro hospital no ano passado, que nós inserimos, e a gente está como meta para esse ano e para outros segmentos. A gente nasceu em 2020 com um MVP e um investidor anjo, e de lá para cá a gente veio crescendo, e todo ano a gente tem uma atualização grande no aplicativo por conta dos feedbacks que as pessoas passam para a gente. Temos alguns certificados. O mais interessante que eu quero destacar é o Google for Startups, porque quando a gente vincula experiências de realidade aumentada à geolocalização, a gente usa uma tecnologia muito específica, que é do Google, e quando a gente usou, o Google não tinha imaginado usar desse jeito. Então, eles nos chamaram para fazer parte do ecossistema, porque eles falaram que foi a disrupção da disrupção. Foi um feedback super legal. O mercado imobiliário ele tem que entregar mais do que os imóveis. Então, a gente tem que lembrar que, num primeiro momento, é um imóvel, mas depois ele passa a ter valor emocional. E a gente tem que entender que valor a gente está entregando para o cliente, porque é assim que o cliente vai nos olhar de volta. Tá? Meu nome é Felipe e eu espero que vocês tenham tido uma boa experiência comigo aqui. Obrigado. Certo. Agora, a gente gostaria de chamar o Eric para falar sobre inovação aberta, né? Como a AG vem trabalhando esse tema internamente através da Vetor, né? E como começar, como se abrir, ser vulnerável, levar suas dores para o mercado, se expor, né? E, através da colaboração, acelerar essa transformação do setor com tecnologias emergentes como a InBuilding, que ali, somadas a um BIM, elas conseguem entregar valor também para o cliente final, né? Você tira de dentro da construtora, que às vezes fica escondido ali, é um custo que o cliente final ele não está vendo, você assume ele todo ali dentro da construtora ou da incorporadora, mas que com tecnologias que você soma, você consegue levar valor para o cliente final e ele consegue enxergar o diferencial da sua construtora, da sua incorporadora, e você agrega mais valor ao seu trabalho. Então, Eric, conta para a gente como está sendo isso na AG e como está sendo a sua experiência em relação à inovação aberta. Obrigado, Dara, obrigado pelo convite, Thiago. Depois dessa história bem estruturada aqui do Felipe, vai ser um pouco diferente a minha parte. Eu vou querer apresentar para vocês um depoimento mesmo de como a Andrade Gutierrez vem trabalhando isso dentro da empresa e como isso transborda, vamos dizer assim, para o mercado da construção em geral, né? Meu nome é Eric. Eu sou gerente de engenharia na Andrade Gutierrez, participei da transformação do início da transformação digital, gerenciando o projeto de BIM na Andrade, mas hoje eu atuo na parte de infraestrutura, nos estudos, na diretoria de engenharia. Você pode pôr a apresentação, por favor? Eu não trouxe todos os slides assim, bem montadinho. Então tá bom. Aí. Eu só queria pegar um pouco aqui o tema, só mostrando um pouco dos chapéus que eu uso aqui, e isso acho que mostra muito, aborda muito bem o tema, que é hoje colaboração. Porque eu destaco aqui que eu sou coordenador do GT-BIM no Comitê de Engenharia e Inovação no Sinicom, que é o Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada, e sou conselheiro administrativo no BIM Forum Brasil, e coordeno o evento do BIM Forum Conference, que é a
parênteses, eu convido a todos para participar já em maio deste ano. E aqui eu destaco a questão da colaboração. Esses dois comitês, né, o Conselho do BIM-Fórum Brasil, ou BIM-Fórum Brasil em si, e o Comitê da Engenharia e Inovação do Cinicom, são organismos vivos que as construtoras, ou no caso do BIM-Fórum, todas as entidades e agentes da indústria da construção participam e colaboram para um bem maior. Então, acho que esse é o foco um pouco do que eu queria tratar aqui nesse slide, porque assim, a minha missão aqui dentro dessas entidades é colaborar, é trazer boas práticas, boas experiências e aprender com os outros, trocando ideias, para a gente ser melhor naquilo que a gente faz, a nossa empresa ser beneficiada com isso e as outras também, porque não adianta o mercado, vou falar um pouco de BIM aqui, não adianta o mercado Andrade ser a melhor fazer em BIM, mas eu não tenho uma projetista que projeta em BIM, eu não tenho um fornecedor que entrega em BIM, e eu não tenho um cliente que sabe o que é BIM. Então, não adianta eu ser o melhor nesse sentido sozinho. Então, a minha percepção na experiência profissional é ter essa colaboração de forma bem natural e com objetivo único, né? E aí, falando um pouco diferente da historinha um pouco da Andrade, em meados de 2014, a Andrade mudou uma chavinha, pegando a filosofia da Toyota, né, o Lean Construction, e implantou o Lean Construction em todas as suas obras, em todos os seus processos. Então, já estou falando de mais de 10 anos que isso vem acontecendo, isso foi um trabalho árduo. Eu estava em obra nesse período, então eu sofri essa transformação na ponta, e a gente sabe que foi para melhor, mas foi difícil no começo, como toda transformação. A cultura da empresa e tudo isso, uma empresa de mais de 75 anos, não é fácil, e uma empresa do tamanho da Andrade não é fácil de mudar a rota e mudar processos. Então, isso veio acontecendo na parte do Lean Construction, que é aqui a bolinha do SAGE, que é o Sistema G de Excelência, hoje em dia chamado na parte de excelência operacional. Depois de 2018, nasceram junto, dentro da Andrade, o BIM, né, o projeto de implantação do BIM corporativo. A gente já teve, no passado, algumas experiências em obras pontuais que surgiam e morriam nas obras, mas em 2018 a gente foi fazer um projeto corporativo e implantar o BIM de forma estruturada na empresa. E isso vem correndo de lá para cá. E a Vetora G, em 2018, também nasceu em paralelo com essa questão da inovação aberta, que aí aqui é onde a empresa investiu de forma estruturada também e aprendendo, né? Mas, como a Dara falou, na questão da cultura. Para inovar, tem que testar, tem que errar e aprender com isso. E a Vetor veio com uma pesquisa, eu não participei efetivamente da Vetor, eu estava no projeto do BIM, mas corri em paralelo, né? Eram dois projetos em paralelo que a empresa estava investindo naquele momento, e de forma a gastar dinheiro, investimento mesmo, com tempo, pessoas e softwares, mas com uma visão de longo prazo. E aí acho que nós estamos aqui hoje e a Andrade chegou onde chegou por causa desse investimento. E a Vetora, eu acho que eu vou mostrar um pouco para frente aqui, ela vem com essa mentalidade muito bem pensada, estruturada, de fazer ciclos de captura de construtex, startups para a construção, para atender às dores das nossas obras e processos internos também. Então, a gente tem, todo ano, tem 2 ciclos, se não me engano, não sei se o último ano foi um só, mas 2 ciclos, e eles captura startups com algumas dores elencadas. Então, tem uma consulta em todas as obras, em todas as áreas, e a gente fala, eu estou precisando melhorar uma parte de treinamento, uma parte de RH, tal, e aí faz essa dor é a que fica exposta como captura, e as startups mandam os seus casos, tudo, tem uma avaliação bem pesada em cima disso, onde a gente seleciona entre 10 a 15 startups para fazer piloto. Então, a proposta da Vetor é fazer piloto e acelerar aquela startup num caso prático dentro da empresa. Por isso que tem que ter uma relação da dor. Não adianta chegar uma startup falando lá de culinária se eu não tenho nenhum problema com isso dentro da empresa. Um exemplo. Então, é bem focado nisso para ter o objetivo de tratar um piloto. E aí também, acho que como a Dara comentou, essas empresas aceleram, muita coisa dá certo, muita coisa não dá. E nisso é o esforço de ambos os lados.
até ter um esforço maior da startup, porque a gente põe o problema na mesa, define as metas. Eu participei disso em 2019, e eu vou mostrar uma empresa que eu participei de um projeto piloto dentro de uma obra que ficou bem legal. Na verdade, a empresa chegou lá com realidade aumentada, e a gente falou assim, eu não quero isso, eu quero planejamento, gestão de planejamento atrelado ao BIM, e a gente fez isso acontecer. Então, é um exemplo que chegou com um objetivo, saiu com outro, e hoje está no mercado vendendo com outro, né? E aqui também eu falo de colaboração nesse caso, porque esse crescimento nessa história que eu estou contando chegou num certo momento que ele convergiu, que era, de fato, um objetivo. Então, hoje a gente tem uma engenharia 4.0, que a gente dá o nome lá, que é a integração da excelência, que são os processos de Lean Construction nas obras, com o uso do BIM. Então, a gente contrata projetos em BIM, independente se o cliente pede ou não, a gente faz o projeto em BIM com a projetista e usa isso na fase de construção. E junto com a inovação aberta, que a gente vai lá e fala assim, eu quero usar, quero inteligência artificial, quero botar para rodar o BIM nesse processo de planejamento aqui no Lean Construction, né? Aí ele vai atrás e acha uma empresa que vai trazer essa solução para a gente vai testar. Se der certo, a gente evoluiu, se não der certo, a gente bola para frente. Então, essa colaboração também entre processos e entre setores também existe dentro da empresa. Não é receita de bolo, mas é um caminho que eu entendo a ser seguido de digitalização e transformação digital dentro de qualquer empresa, independente do tamanho da empresa, tá? Até as empresas menores têm um esforço menor do tamanho da engrenagem que você tem que mexer. E aí eu falo do resultado, né? Hoje a Andrade é por 5 vezes eleita a empresa mais inovadora do Brasil, né? Tem esses prêmios todos aí, mas isso não é resultado imediato, não é resultado de hoje, de ontem para hoje. Então, eu estou falando de uma década atrás, com um investimento no momento que talvez não era o momento ideal para a empresa, porque talvez a gente não estava tão bem de obra, mas a presidência e a empresa em todo entendeu que era assim e seguimos assim. Então, acho que é um resultado a ser mostrado, né? E falando da Vetor, eu já dei um apanhado geral, mas hoje a gente já trabalhou com essas, já fez piloto com todas essas startups. Vocês que já estão no mercado e conhecem, já devem ter visto algumas delas, ou já trabalham com algumas delas. Então, e a gente continua. Então, é uma coisa natural. A ConstruCode foi lá em 2018. Hoje ela é uma das grandes que estão aí junto num grupo bem maior. Então, elas foram aumentando, foram se estruturando e crescendo e começaram lá como uma startup bem pequena com um piloto na Andrade. Acho que isso é bem válido. Fizeram piloto em outras empresas também. Algumas delas a gente usa dentro da empresa obrigatoriamente. Então, o Oichao ali, que é um sistema de apontamento de horas, né, de bater cartão, vamos dizer assim, a gente usa dentro da empresa. Tem outras que a gente até faz parte. Então, a Spectrogel, a gente comprou o equipamento deles, e a gente tem parceria com eles, e eles prestam serviço para a gente, e a gente tem equipamento deles para fazer sondagem com georradar. Para a gente é muito útil em nossas obras, né, a maioria das obras de infraestrutura. Aí, como é que volta? E eu ia trazer um vídeo também, mas ia ficar bem parecido, numa visão de infraestrutura, mas bem parecido com a que o Felipe trouxe. Mas aqui a SGP mais AR é uma empresa que eu fiz o piloto lá, e aí convido a todos a conhecerem a empresa, ela está no mercado. E o piloto ele chegou com a realidade aumentada, óculos, HoloLens, uma maravilha, você via tudo. Eu falei, cara, eu não preciso disso na obra. Eu preciso tirar o papel que eu aponto lá de manhã, que só chega à tarde no escritório, depois tem que o planejador atualizar, me atualizar o avanço físico, e eu quero enxergar isso em BIM. Como é que eu faço? Sua plataforma faz? Acho que sim. E começou a desenvolver. E a gente foi e começou a trabalhar desse jeito. A gente faz isso online hoje, atualiza, faz checklist. Todo o checklist de qualidade das obras hoje estão dentro dessa plataforma, então é tudo digital. Vai para a assinatura do encarregado, vai para a assinatura do fiscal. Chegamos um piloto fazer até boletim de medição. Então, através de fotos, através de avanço físico, e você faz boletim de medição no final do mês. Então, assim, são várias alternativas que a gente vive isso numa obra. É obrigatório passar por esses processos. E a digitalização está aí, as ferramentas estão aí, só falta a gente testar e, de fato, usar. Então,
Então, a SGP é um exemplo que é de um amigo meu, até, que hoje virou amigo, né, pessoal, e ele está aí no mercado, não sei se é concorrente da Inbuild, mas é complementar. Mas eu queria só trazer esse case aí e deixar para perguntas e a gente trocar mais ideias. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado, Eric. Muito obrigado, Felipe. A gente vai para uma rodada agora de debates, que a gente quer trazer também um pouquinho dos questionamentos que vocês têm sobre o tema de inovação aberta. E aí eu queria, na verdade, antes iniciar com as perguntinhas, que assim a gente já conversou antes, a gente sabe que a gente tem alguns gargalos ainda a vencer nesse caminho, né? A questão principal, eu acredito, ou até no slide de Eric colocou ali uma coisa que eu vi em comum dos 3 pilares ali, é sempre pessoas competentes. Então, a gente tem ali um desafio gigante em criar fluxos de trabalho onde a gente consiga integrar tantas tecnologias que elas se complementem de forma fácil, para que a gente não tenha, porque eu vejo muito que a gente tem na construção civil, muito retrabalho. Às vezes a gente faz uma coisa com a tecnologia que, para passar para outra tecnologia, que é um objetivo nosso, que é uma coisa que a gente quer, a gente tem que fazer o negócio de novo. Então, assim, o mercado ele acaba cada vez mais atrasando um pouco do processo, porque a gente não consegue criar um sistema, de certa forma, de integração a essas tecnologias mais amigáveis. Porque, às vezes, a gente está querendo implementar 3 soluções, mas a gente tem 3 caminhos diferentes para seguir. E a gente precisa achar uma forma, de certa forma, de vincular e facilitar essa nossa vida. Então, assim, essa dor que eu vejo muito do mercado, a gente tem algumas startups aqui fora, na arena do Sebrae, com vários tipos de integração diferente, e às vezes a gente fica com a vontade de querer usar tudinho, para poder, digamos assim, trazer o melhor para o nosso produto. E isso faz com que o mercado cada vez mais venha com esse polo de inovação crescendo, crescendo, e a gente não guia por um caminho que a gente consiga fazer esse processo de integração. Para vocês hoje, tanto na parte, digamos assim, residencial, eu sei que o Felipe, muitas vezes também, ele presta um serviço de apoio às construtoras, fazendo um processo, às vezes, de modelagem, porque nem sempre, para colocar na plataforma dele, recebe aquilo modelado, mas precisa entregar o produto modelado. E aí também a questão da Vetor e integrar essas tecnologias no setor de infraestrutura, porque assim eu vejo muita solução para residencial, para comercial, para edificações, e ainda poucas soluções para a área de infraestrutura, que a gente tem uma adaptação gigante para chegar nessa área de infraestrutura. Então, assim, para vocês, na visão de vocês, o que seria, digamos assim, um conselho ou uma coisa para resolver essas dores que tem nessa questão dessa produtividade com a inovação aberta? Posso passar aqui primeiro para Felipe? Na hora que você estava falando, eu já comecei a ficar arrepiado aqui, porque o que acontece? Acontece, às vezes, da gente... Aconteceu recentemente, né? Eu quero colocar em build, vamos colocar, tal. Não, eu tenho tudo em BIM, mas eu não tenho conduíte no meu projeto de elétrica. Eu só tenho ponto. Dá para fazer? Não, eu preciso de um projeto completo. Então, assim, aí acaba o que você falou. A gente acaba entrando nesse momento, compondo o projeto do cliente. Quando a gente coloca a torre, esse é o mais engraçado, quando a gente coloca a torre em escala real, o cliente vai assim, Felipe, mas está tranquilo, eu tenho a torre em BIM. Essa torre que estava no vídeo é da Uinc, ali na Oscar Freire. Quando a gente colocou no sistema, ela estava com 10 milhões de triângulos. Um celular explode antes de rodar 10 milhões de triângulos, ele não vai fazer isso. Então, a gente passa por um processo que a gente chama de criar um arquivo low poly, um arquivo de baixa complexidade. Eu preciso de uma casca, e preciso que essa casca seja bonita, tenha os elementos arquitetônicos. A nossa rotina, basicamente, é fazer essas adaptações. Eu acho que o Eric vai conseguir responder melhor, porque ele tem um guarda-chuva maior de soluções ali, ele vai poder acrescentar bem mais do que eu.
Do nosso ponto, eu entendo muito isso. Assim, um projeto que às vezes não acompanha, não é nem não acompanha a obra, mas às vezes o projeto ele vem de uma forma muito peculiar que a gente não consegue trabalhar, e quando a gente faz a parte arquitetônica, a parte visual, realmente tem que passar por um artista 3D. Um arquivo BIM, se ele fosse um pouquinho mais leve, a gente conseguiria até utilizar, mas não é ainda o caso. Ainda não existe uma solução muito que eu possa compartilhar. Assim, é difícil de falar. Eu não tenho nem experiência em programação e tecnologia que ele tem. Mas a parte de integração mesmo de ferramentas, quando a gente fala de trazer ferramentas para algumas dores, é específico. Eu vou só usar aquela ferramenta. Então, eu não vou ter uma integração de, vou pegar esses dados dessa ferramenta e transformar ela no SAP, né? Não vai para dentro do SAP. Mas, ao mesmo tempo, né, eu tive a experiência de implantar, e está hoje até muito bem. Até hoje foi até elogiado esse processo de gestão de materiais. A gente fala de gestão de materiais, é fazer, desde a parte de engenharia, o catálogo de materiais, dar um CPF para cada tipo de material, através de norma, tudo. Essa codificação vai para o projetista pôr no projeto, que vai para o projeto em BIM, para tributo, tudo mais. E eu faço um software, que é um software, tem 2 ou 3 de mercados aí, líderes de mercado, que esse software vai fazer a gestão do estoque. Gestão desde um pedido, fazer a RM, fazer o pedido, entrar na compra, sair para a compra, inventário eletrônico e dar baixa. E isso é uma gestão de materiais que, em termos de uma obra de uma termoelétrica, que é 70%, 80% equipamentos engenheirados, é onde está o dinheiro, né? Então, eu tenho que ter esse tipo de gestão desde o início. E esse sistema a gente teve que integrar com o SAP, porque a nossa parte de compra e controle é através do SAP. E isso é uma dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça de integração mesmo. Cair para dentro do sistema e saber onde que vai, quem dá. Idas e vindas, é tudo fluxo, tudo bem desenhado, tem profissionais, a gente contratou profissionais de mercado muito bons, que só fazem isso para poder fazer isso. Gastou uma energia muito grande para hoje ter um processo rodando de forma integrada. Então, não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta, mas esse tipo de integração existe e é necessário, mas é difícil. Não é fácil, mas é difícil, mas dá para fazer. E quanto às outras startups ou soluções que a gente trouxe, a gente não tem uma integração entre elas. Então, a gente trabalha com a melhor solução, aquela que, de fato, resolveu o nosso problema de uma melhor forma, pontual, mas de forma corporativa. Então, assim, eu vou fazer todas as fichas de qualidade na SGP em todas as obras. Então, eu tenho um contrato corporativo que eu pago por usuário, né, por obra, e uso a ferramenta. Então, eu tenho uma base única, eu falo com uma pessoa só para fazer uma melhoria ou alguma coisa a desenvolver. Então, a gente consegue trabalhar de forma não integrada, mas de forma pontual no problema e resolvendo com a melhor solução. Não sei se eu respondi, Thiago. A gente vê no mercado hoje que existe muita metodologia, muita ferramenta, muita solução técnica, mas ela não chega no canto, ela não chega no canteiro, ela não chega para a mão de obra. Então, o que na visão de vocês falta para essas ferramentas, para essas tecnologias chegarem para onde elas têm que chegar, para que a gente, de fato, suba a régua do mercado, para que a gente, de fato, comece a digitalizar o setor, e quando a gente se compara a outros, a gente fala que a gente está atrasado, mas o que falta? O que a gente precisa fazer, na visão de vocês, pequeno ou grande, para que a gente comece a dar esses passinhos e a gente comece a pensar num futuro mais industrializado, num futuro mais digitalizado, e a gente comece a pensar em inovação, não só o BIM ele precisa ser uma realidade, né? Porque a gente ainda fala muito de inovação falando de BIM, que é uma metodologia que a gente precisa pensar que ela hoje é o básico, a gente precisa trabalhar como uma realidade para que a gente agregue outras soluções a ela e consiga vender de melhor forma para o nosso cliente, né? Porque aí a gente vai entregando para o cliente final esse valor e ele consegue entender o investimento, porque não é barato. Então, qual é a visão de vocês em relação a isso? Eu vou começar aqui, Felipe. Acho que a experiência dele com o cliente é bem interessante também, acho que vale a pena. Mas, assim, em canteiro de obra hoje, até um perigo, todo mundo usa celular.
Então, isso já está na ponta. Então, assim, o digital já está lá na ponta. É até um risco, em questão de segurança, o uso do celular dentro de canteiro de obras. Mas, no outro lado, né, respondendo a sua pergunta, é uma facilidade. Então, todo mundo sabe usar um tablet, um celular, então não é uma dificuldade. Então, algumas soluções que vão para a ponta, como ver um projeto, ou discutir um projeto em campo com um tablet, ou ver se, na realidade, aumentada, meu avanço físico, como é que está, super tranquilo, isso já existe. Eu gosto de falar drones. Há 4, 5 anos atrás, o uso do drone era uma novidade. Vou usar o drone aqui para aerofotogrametria, fazer a gestão. Daqui a pouco, hoje, não tem mais topografia. Você vai fazer uma ferrovia, você faz levantamento topográfico diário da ferrovia em 1 hora, em 10 quilômetros de ferrovia. E se eu usava um topógrafo, era alguns dias, 1 semana, com a informação sendo digerida e transformada em dados. Hoje você tem programas, a MAPRE mesmo, é uma plataforma que você compra o drone, usa a plataforma e ela te dá o resultado do jeito que você precisa. Então, é uma das coisas que é uma realidade, não dá para não usar isso mais hoje. Então, eu vejo algumas tecnologias que são muito práticas, muito de gestão, tecnologia de gestão. Acho que para canteiros de obras que você tem muita informação rodando, informação de controle, de planejamento, as ferramentas estão aí para isso. Então, acho que ver se o Felipe tem uma outra experiência aí, talvez possa compartilhar. Eu tive eu como arquiteto de produto e criação do mercado, eu tive muitas experiências e não foram poucas, no sentido de você ter um projeto que chega em novos negócios, ele parte para o AP, ele é refeito. Ele partia para o projeto básico, ele é refeito. Ele vai para o executivo, ele é refeito. Aí, quando o executivo solta o LO, começa a vir as revisões, ele basicamente, algumas vezes, poucas, mas era refeito. A gente passa isso muito com os arquivos 3D de fachada. Você tem o 3D da arquitetura, aí não é o mesmo 3D da equipe de marketing, que não é o mesmo 3D que o BIM gerou e não é o mesmo 3D que eu coloco na torre. Então, a gente começa a ter essa cadeia de retrabalho, um pouco já conectando com o outro assunto, né, com a outra pergunta que o Jago colocou, mas tem uma questão cultural. Por que o projeto ele não consegue ser totalmente adicionado todas as vezes, né? É uma questão, entendo eu, mais de metodologia do que qualquer coisa. O BIM tem muito isso, né, de trazer essa adição sempre, né, sem o retrabalho. Então, eu vivi na pele isso. Eu vivi muito na pele isso. Aí, quando veio a Inbuild, a ideia era, além de romper a bolha da obra, era romper a bolha da obra para cair na mão do cliente. Mas eu vi que daí é exatamente o que a gente está falando. A bolha da obra ainda tem um rompimento que precisa ser feito antes, com os projetistas, entrando na obra. Então, quando eu venho com a Inbuild, eu falo, não, eu vou tirar da mão do projetista. Quando que o cara que fez o cálculo estrutural achou que o morador ia ver o projeto dele? Né? Então, nunca. Então, assim, quando a gente vem, a gente faz essa volta por cima, e aí eu falei, foi uma das nossas dores. Eu achei, legal, a gente vai dar uma puta volta lá em cima e vamos cair no morador. Não, você rompe. Você vai rompendo essas barreiras. E o que eu acho que, não que resolva o mercado, mas que eu acho que facilita, que eu entendo que é o caminho, que é como, eu achei incrível, eu não sabia desses números desde 2014 fazendo isso é incrível. E eu acho que é um pouco o que vocês fazem, servir de exemplo. Quando as grandes servem de exemplo, as grandes estão nivelando o mercado. Então, as empresas grandes viram e falam, eu só aceito BIM. Meu BIM não tem conduíte, meu elétrico não tem conduíte, então você não vai trabalhar comigo. Então, quando eu acho que o mercado, ele, queira ou não, ele é rígido, né? É uma orquestra e você tem os grandes ali que determinam um padrão de qualidade e serve de exemplo para os pequenos, né? Então, eu acho que um dos caminhos é isso. Eu acho que é os grandes tomarem essa frente, né? Então, acho que faria muito sentido. Perfeito. Quer complementar alguma coisa, Eric? Então, para a gente enriquecer um pouquinho mais desse debate, a gente queria abrir para vocês, quem tiver alguma pergunta a fazer. O Gabriel pode levar o microfone até vocês. Temos uma perguntinha ali, por favor. Boa tarde.
Meu nome é Gustavo, trabalho com construção civil faz 8 anos, trabalho na frente de qualidade, e nós vemos muita dificuldade na questão da cultura, na cultura da empresa, em adotar essas tecnologias, inovações. Ultimamente, nós estamos implantando o BIM e também o Lean, na construtora que eu trabalho. E, assim, para quem já passou por essas dores, eu gostaria de saber qual que é a maior dificuldade e como que foi vencer essa questão da cultura mesmo. Então, porque, assim, eu acredito que a mudança, a tecnologia, ela vem, mas a cultura tem que ser trabalhada. E tem aquela frase do Peter Drucker, que a cultura ela come a estratégia no café da manhã. Então, a gente tem que sempre olhar e pensar e entender como trabalhar para quebrar aquela velha síndrome da Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sempre fiz assim. Boa. Assim, não tem receita de bolo, não. Depende muito de cada empresa. A cultura é de cada empresa. Você falou da cultura como estratégia, né? É igual aquela praça que tem a calçada em volta, mas tem a trilha no meio que todo mundo passa, né? Então você tem que ver se a trilha é o caminho que todo mundo vai fazer e tentar direcionar para aquilo. Cara, de fato, a questão cultural, e até falei aqui na minha apresentação, a Andrade, pelo tamanho que ela tem, pela história, pelas manias e tudo que tem enraizado, uma empresa de família. Então, é muito difícil mudar isso tudo. Só que, assim, além de ter agentes de mudança, porque você sempre tem o early adopter, né, que eu me considero um desse que vamos começar a trabalhar com BIM. Eu não sabia o que era isso, nem tinha visto o que era a sigla, mas não imaginava. Eu falei, vamos, não sei o que é, mas estou topando. Então, tem isso em todas as empresas, a gente tem que selecionar essas pessoas, identificar essas pessoas e ter as pessoas. E é outra coisa que eu gosto de falar também, na questão de implantação, é o miolo da carne. Né? Você tem a diretoria lá, a presidência, que fala, vamos fazer. Ele só vai mandar e vai fazer. Mas isso já é um ótimo começo, né? O top-down. Você tem o pessoal de baixo que, cara, é você. Eu estou interessado, estou aqui na palestra, estou querendo entender, não sei o quê. Não estou considerando que você é de baixo, tá? Estou dando um exemplo. E tem o gerente que não quer perder o que ele sabe fazer, até se sente ameaçado às vezes, e que vai ter dificuldade e não vai entrar, e não vai demorar 2 anos para entender o que é BIM. Eu tenho amigos lá que, depois de 2 anos, eu já rodando o negócio, já dando resultado, assim, dando exemplos práticos que funciona, que dá para fazer. E a pessoa vira para mim e fala assim, nossa, esse negócio funciona, né? Cara, 2 anos que estou aqui batalhando, falo com você todo dia, e ele mas não é porque porque quer, é porque essas pessoas são assim, e você trabalha com pessoas. Então, de fato, a cultura é de cada empresa, não vai ser fácil, tem que identificar. Então, o diagnóstico sempre, em qualquer consultoria que você faça, você leia, tem um mapeamento diagnóstico, maturidade, então entender que pé que você está, diagnóstico para entender qual é a base que quer fazer, qual que é o meio que não quer ou se quer, e quem que manda, se tem perseverança, porque não tem resultado rápido. Vou falar em BIM. Eu passei praticamente 4 anos no projeto, 3,5, e assim, resultado, dinheiro, nunca fui cobrado, graças a Deus, porque de fato não tinha nem como mostrar. Mas você via as coisas acontecendo, você via a obra tendo menos retrabalho, um projetista te entregando com melhor qualidade, por mais dificuldade que é. Porque por trás da câmera, eu gosto de falar isso, que a realidade não é fácil. As pessoas desistem. Eu fiz uma apresentação na terça aqui, né, trazendo um pouco da pesquisa do BIM Fórum Brasil, que foi feita. Também convido a todos a entrarem no site, pesquisarem lá, tem bastante material. E mostrando esse cenário do fracasso dos processos de implementação. Tem grandes números de fracasso, né? E os principais o pessoal para de investir, não tem mais dinheiro, então acabou. E o outro que não vê resultado rápido, e de fato não vai ter. Então, essa consciência da liderança, da alta liderança, é muito importante para que isso não acabe no meio do caminho. E muita gente desiste por isso, então a gente tem tentado fazer isso. Eu achei ele muito legal o que você falou do top-down.
Aí ele está no ponto de vista global, né? Assim, ele é o que traz as startups. Eu sou a startup que entra na vida dos clientes, né? Então, assim, tem sempre um champion ali, né? Tem sempre o cara que pega a sua bandeira e fala assim, cara, isso aqui é muito legal. E essa pessoa, esse champion, ele tem que ter esse poder de argumentação, conhecer quem está lá em cima e fazer o cara comprar a ideia, né? Então, isso é muito importante. Assim, eu vejo que, às vezes, você tem uma pessoa, o cara está super empolgado com a solução, não, putz, a gente tem que pôr. É uma dor da empresa, eles têm o CRM alto, os clientes não vêem valor no produto, está muito caro, mas não sei o quê. Então, uma das coisas que a gente faz é trazer esse valor para o cliente, ele vê por que você está falando que é tão legal o seu empreendimento? Por que eu vou pagar mais caro nele? Tem uma cadeia gigante, lógico. A gente tem que ser coerente com isso. Então, esse top-down é muito importante, mas o down-top também, assim, o cara que leva, porque às vezes o cara está lá em cima, ele não tem tempo de ficar olhando as grandes novidades. Então, vai ser alguém, ou um estagiário, ou um gerente, ou um arquiteto sênior, um engenheiro, sei lá. Então, tem esse caminho a ser trilhado, assim, e eu acho que é isso, é vender a ideia, é comprar a ideia, e ele falou uma coisa muito importante. No começo, não dá para ficar, quero o resultado, cadê, deixa eu ver. Vamos montar, vamos fazer, porque daí você entende como a sua empresa vai usar o BIM. O BIM não é idêntico em todas as empresas. Eu vejo muito por isso. A gente entra na cadeia, cada um trabalha de um jeito. O importante é você entender o básico e falar, beleza, fizemos esse aqui, faz um post-mortem, né? Faz um levantamento, isso foi bom, isso foi ruim. Isso aqui que foi ruim, vamos consertar, e eu descobri que eu consigo trazer uma coisa nova. Então, isso faz muito sentido. Só para complementar com o exemplo que você falou, quando a gente começou em 2018, a gente falou, vamos implantar o BIM, e quem estava liderando era o diretor de engenharia, e ele tocava a parte de propostas. Aí, vamos fazer BIM proposta. Falei, BIM proposta. Cara, a gente caiu na real que não dá para fazer BIM em todas as propostas. Assim, em poucas propostas você faz. Se o cliente te dá um modelo, você faz. Se você tem tempo, você faz. Mas a maioria é um mês, 3 semanas de proposta, você não faz nada de BIM, esquece. Então, assim, eu acabei de fazer um estudo agora, que passou 8 meses estudando. A gente fez projeto funcional de todos os empreendimentos. Eram 124 empreendimentos. A gente não fez nada em BIM, mas o nosso projeto executivo, que estava lá para contratar, captura de realidade, brownfield, tudo, estava considerado lá na frente. Está tudo lá, mas aqui não vou fazer. Então, essa realidade é a questão da cultura. Chegamos, vamos fazer. Aqui é a nossa área, a gente vai fazer, dominar tudo. Bati cabeça pra caramba. Mas a gente caiu na real que não funciona assim. Então, esse jeito de entender o que a empresa faz, acho que é um bom exemplo aí que ele trouxe. Só complementando aqui, eu acho que uma fala inicial da resposta do Eric em relação a essa pirâmide, né, dos donos da empresa, os diretores e os gerentes e o pessoal mais que às vezes coloca a mão na massa, quando a gente vem de cima, a gente muitas vezes consegue um resultado muito melhor de quando isso parte de baixo, porque existe uma resistência muito maior, essa resistência de cultura daí. E aí esse processo de digitização, que é criar esses fluxos de trabalhos digitais para essa nova inovação que a gente tenta implementar da empresa, faz com que pessoas sintam medo, digamos assim, de não dar conta daquilo, que aquilo dê errado, de certa forma. E a gente precisa achar, de certa forma, acho que um outro ponto é trazer expertise. Se não tiver dentro de casa, trazer expertise de fora de casa, para que a gente comece a trazer, primeiro, pequenos resultados, mostrando realmente aquilo dali que vai ser possível ser feito, porque aí faz com que o simples, que já mostra muito resultado, que às vezes tem coisas que em 5 minutos você aprende e traz um retorno gigante, já faz com que você se incentive a querer aprender mais, a trazer mais da inovação, da tecnologia para dentro da sua casa, para dentro do seu escritório. Então, acho que isso é importante também para que a gente consiga fazer esse processo de mudança cultural, mostrar os resultados que a gente vem conseguindo com pequenos passos, que eu acho que isso vai trazer. E aí, eu acho que a gente ainda tem mais tempo de uma perguntinha rápida, que a gente está quase estourando nosso tempo, para poder começar os agradecimentos aqui. Alguém ainda tem alguma pergunta para fazer?
Ninguém mais tem alguma pergunta? Então, assim, eu vou pedir para os três que estão aqui hoje, a Dara, o Eric e o Felipe, deixar, acho que um recado para quem quer realmente fazer esse processo de implementar novas inovações e como a gente consegue, de certa forma, chegar onde vocês conseguiram hoje também chegar. Bom, de forma breve, eu vou falar que vai ser muito mais rápido se a gente usar a colaboração, porque sozinho o investimento é maior, os tropeços vão ser maiores, e aí a gente tem que se estruturar para estar preparado para lidar com esses desafios e deixar a equipe motivada, porque vai ter frustração interna. E se você busca isso em quem já está fazendo, ou se você soma esforços a parceiros, seja por meio dos sindicatos, seja por meio da CEBIC, seja por meio de entidades que vão se reunir para tratar essas dores e, juntas, criar um plano de ação ali e levantando, fomentando, trabalhando com inovação aberta, você alcança resultados mais rápidos e a chance de tropeçar, não que ela não exista, mas você vai diminuir os seus tropeços, vão ficar só pequenos arranhões no meio do caminho, mas eu acho que é um caminho, assim. Não começar sozinho já é um grande avanço. E aí eu vou deixar meus colegas complementarem. Boa. Da minha parte, assim, pela Andrade, acho que para quem for startup, ou estiver começando, ou tiver interesse, entrar no site da Vetora G, as redes sociais, para quem não conhece, e buscar e participar e estar lá presente, né? E começar a dar um passo, aí é o que a Dara falou, utilizar essa aceleração que a gente já propõe como uma ferramenta de apoio. Dentro dos comitês, né, do BIM Fórum, como o próprio nome já diz, é um fórum de discussão, então convido a todos a participarem do BIM Fórum. Aí o ideal é ser associado como empresa, para estar lá dentro, tem as maiores cabeças relacionadas a BIM e transformação digital do Brasil estão lá, então convido aquele que quer participar e quer discutir sobre isso, é o local, a gente tem vários grupos de trabalho. Como grupo de trabalho, o BIM Forum Conference, que vai ter 21 e 22 de maio, é um lugar de reflexo, assim, notoriedade, porque hoje é até considerado o maior evento da América Latina de BIM e digitalização na indústria da construção. E aí eu acho que para levar o chefe, para levar o gerente, para levar aquele que você quer empolgar, porque lá a gente trata muito de todos os níveis. Então, sai lá o representante do MDIC falando sobre a estratégia BIM-BR e a obrigatoriedade de usar BIM nos contratos públicos. Aí tem a pessoa da privada lá, Andrade, ou outras empresas grandes que puxam e dão cases falando, ó, a gente já faz isso. O Lucas estava aqui da Reta Engenharia na terça-feira apresentando um baita case junto com o DR Minas Gerais e fazendo já, como que é? Descarbonização no projeto, já para melhorar o projeto, tudo em BIM. Então, assim, uma baita projetista, gerenciadora de obra. Então, o evento, né, acho que aqui, o ENIC 100 aqui é uma baita oportunidade, né? Temos aí a FEICOM também gigante, falando de muita coisa também, mas o Conference ele tem um foco de trazer quem quer entrar nesse mundo como empresa, dar o impacto, né? Então, acho que quem vai lá vê esse impacto e acaba saindo de lá na emoção, com mais facilidade de aceitar as ideias, tá? Só dando uma dica aí. É muita cenourinha, né, que a gente estava falando, porque você vê quem está lá, e aí eles vão apresentar resultados, a gente chegou nisso. Você não vai chegar nisso na sua primeira obra, você não vai chegar nisso na sua segunda obra, você vai ter um caminho. E aquilo que a gente estava falando, cada um tem o seu caminho, não tem uma receitinha que é só fazer assim. Esses eventos são realmente muito importantes, aquela coisa do exemplo que eu falei, assim, eu acho que vale muito a pena. Para implementar, você tem que ter, assim, tem que ser teimoso, perseverante, resiliente. Então, assim, tudo paciente. Mas eu acho que um ponto assim principal, quando eu estou fazendo alguma coisa, a gente está desenvolvendo agora outra empresa, com outra solução para um outro mercado, quer dizer, o mesmo mercado, mas um outro problema e tal, é sempre partir assim, onde eu quero chegar, o ponto final. Qual seria a solução mais maravilhosa do mundo? A solução perfeita seria se eu
apertasse um botão aqui e aparecesse tudo. Tá, não dá para fazer porque não tem isso. Agora, eu consigo, aí você vai dando passos para trás. Né? Então, assim, quando a gente joga a cenoura lá na frente e vai adaptando o sonho perfeito, eu acho que a gente encontra muita coisa bacana. Eu tendo a sempre fazer assim, quando eu implementar alguma ideia nova, ou com alguma empresa, ou algum desafio que a gente... Fazer um hospital de 12 andares, a gente estava lidando com 200 GB de projeto. Então, assim, e a gente colocou o hospital inteiro. Como que a gente fez isso sem sobrecarregar o celular? Então, foi um desafio. Então, a gente tem os nossos mini desafios todos os dias. E é isso, é resiliência, perseverança e seguir a vida. Pronto, pessoal. Então, acredito que é isso por hoje. Eu queria agradecer novamente a Érica e a Felipe pelo aceito convite. Agradecer também a Dara, da CBIC Jovem, por estar aqui comigo hoje, montando esse painel, esse desafio. A ideia realmente aqui era trazer um pouquinho desse debate, desse diálogo, desses avanços que a gente tem com a questão da inovação aberta, como é que a gente precisa vencer esses desafios para atender esse déficit ainda que a gente tem no mercado. A gente ainda tem muito a evoluir, a gente tem muito caminho pela frente. Por mais que a gente tenha várias startups, tem muita coisa aí que a gente precisa melhorar, crescer, e aí cabe a gente realmente a levar essa inovação para frente. Eu acho que o setor ele ainda não é um setor tão inovador quanto deveria ser, mas a gente está caminhando para que a gente consiga atender os nossos objetivos. Então, queria agradecer a todos aqui que tiveram prestigiando a palestra e falar que ainda tem muita coisa no ENIC para a gente ouvir, debater e acompanhar, né? Então, aproveitem aí a feira, aproveitem aí o ENIC, e é isso por hoje. Obrigado, pessoal.